Então agora nós vamos iniciar essa conversa com esse casal maravilhoso, abençoado aqui, Eliane e Silmar, porque nós nos sensibilizamos com a história de vocês, uma história muito bonita. Quero dizer desde já que eu sou admirador de vocês e que a história de vocês me aproximou mais de Deus, né? E nós queremos que vocês contem para as pessoas essa história, a história de vocês, a história com as meninas, a história da adoção, o processo, porque muita gente não conhece, muita gente tem preconceito e tem muita criança aí que poderia ter um lar e que às vezes não tem porque as pessoas ainda não têm a consciência que a adoção é uma opção também, né? Quero saber de vocês, como que foi esse processo para vocês? Realmente, assim, é uma coisa que a gente vê que vem de Deus, é Deus que vai colocando, vai plantando a sementinha e a gente se coloca no caminho dele e vai seguindo. É a gestação do coração. A gestação do coração. É o tempo certo, né, que Deus prepara. Sim. Então a gente está junto desde 2011, casamos na igreja em 2015 e a gente começou a ter essa busca, né, mais na presença de Deus, né? E com o tempo foi passando, Deus foi tocando no nosso coração que a gente deveria de ter nossa família, nossos filhos, enfim. E nessa busca por realizar a vontade de Deus, a gente começou todo o processo, né, de realizar as consultas, os exames e tudo mais. E os meses foram passando e a gente, né, recebeu a triste notícia, podemos dizer assim, que a gente não poderia ter filhos naturalmente. A gente pegou e deu um tempo pra gente pensar no que ia fazer, porque quando a gente recebe essa notícia, ainda mais um casal jovem, é um baque muito grande, né? Porque nós se colocamos no nosso lugar um do outro, porque a gente estava com aquele desejo de ter a nossa família, de ser pai, de ser mãe, mas também a gente tinha toda a parte de anunciar pra nossa família, né? E no começo a gente ficou bem assim, né, preocupados como que a gente ia fazer para realizar esse sonho, e a gente deixou um tempo assim, né? Digamos assim, um período de sofrimento entre o casal, sempre na igreja, sempre em oração, sempre em vigília, sempre em grupo de oração, enfim. Então assim, foi esse período de mais ou menos esses 2 anos aí que a gente tava ali frustrados, mas no pé da cruz ali, pedindo para Jesus e Nossa Senhora para que Ele tomasse conta da nossa vida, que a gente colocava nas mãos dele, a gente tem o desejo, né? Enfim, que seja feita a vontade dele. Depois de ter todo esse tempo de preparação, podemos dizer sofrimento e preparação, né? A gente resolveu dar esse passo em meio à pandemia, né? Sim. Foi um processo um pouquinho mais demorado, né? De liberar toda a documentação e tudo mais, mas a gente deu esse passo no processo da adoção. Mas como que surgiu essa ideia? Alguém falou para vocês? Não, era o desejo realmente de ser pai e mãe. Era o desejo de eu ver criança correndo pela casa, de chegar o dia das mães, chegar o dia dos pais, de a criança chorando, de trocar fralda, que, né, a gente passou por essa fase. Né? A princípio, naturalmente, não é possível, mas a gente vai tentar pelo processo da adoção, né? Independente de quanto tempo que vai demorar, a gente simplesmente falou, não, vamos entrar. Exatamente. E fomos fundo, sabe? Não coloquemos muita burocracia, né, que tem aquela questão da escolha do perfil da criança. A gente simplesmente procurou todos os documentos. Como, né, a nossa localidade é um pouco mais distante de toda a parte do fórum e tudo mais, então a gente, né, pediu o auxílio de um advogado para nos fazer à frente, porque como estava em meio à pandemia, então tudo estava bem mais complicado, né? 6 meses, mais ou menos? Em 6 meses a gente já estava habilitado. Recebeu a aprovação para entrar na fila da adoção. E daí tinha aquela parte da gente escolher todo o perfil da criança, se queria 1 ou 2, piá, menina, mas nessa parte assim a gente não fez muita opção, até porque realmente a gente queria ser pai e mãe, independente do que fosse, se fosse 1 ou 2, e deu continuidade no processo. Passou 1 ano e meio, a gente recebeu a nossa ligação, nosso telefone tocou. Eu estava no trabalho. Aí eu recebi um WhatsApp dizendo que a gente teria assim, a possibilidade de conhecer uma criança. Aí a gente marcou para o mesmo dia já uma videochamada, né? Qual foi a sensação? Deu aquele frio na barriga? Tipo assim, fica meio sem reação, né? Porque, beleza, eu sei que uma hora vai acontecer, mas tipo, a hora que acontece, você fala, nossa, será que é verdade, né? Então, beleza. Aí a gente fez a primeira entrevista, falou assim, da psicóloga assim, sem compromisso, se vocês não quiserem, vocês voltam pra fila, não tem problema nenhum, né? Não, tudo bem, vamos lá, né? Vamos conhecer, né? Teve a primeira aproximação, o primeiro encontro, assim, com elas, e assim, como fala, é coisa de Deus, porque assim, a partir do momento que a gente já tava lá numa salinha pequenininha de uns 2x2 no máximo, um monte de brinquedo, elas já entraram e começaram a interagir com a gente, e assim,
tudo aconteceu naturalmente, como se a gente já tivesse se conhecido. Não tinha como. A gente já, assim, na verdade, nesse dia que a psicóloga falou de marcar o vídeo, né? A gente já se apegou em oração e fomos o dia inteiro pedindo para Deus. Deus, coloque no nosso coração se realmente é para ser as nossas filhas, né? E Deus confirmou, porque a gente não teve nada assim de empecilho, nada aquele sentimento, nossa, mas será que vamos arriscar porque é duas, né? Não, era uma certeza que a gente tinha, assim, inacreditável, sabe? Quando a gente estava só em 2, daí já a gente passou ainda esse período de 1 ano aí só eu trabalhando. Assim, não faltava nada, mas sabe, se sentia que às vezes aquele apertinho, aí que vem aquela, você fica pensando, meu Deus, eu tô no processo de adoção. Assim, eu comecei a me apegar um pouco mais assim em oração. Pedi a São José que fosse intercedendo, né, e que se fosse a vontade de Deus, vamos lá, estamos aí para isso. Mas é uma preocupação a questão sim, da organização, né, da família, organização tudo, financeira. porque você pensa em tudo, né, e vai, aquilo começa na tua cabeça. Pensando, não vou tirar elas de um lugar seguro para trazer para casa, para elas terem dificuldade, né? Exatamente. Também tem isso já. Exatamente. Por isso que eu digo que é a gestação do coração, porque já no teu coração já tinha essa preocupação com elas, né, talvez, né, a mesma preocupação sem conhecê-las, né? É a mesma preocupação quando a esposa está grávida, né? Porque você fica pensando no futuro da criança, né? Onde ela vai estudar, o que eu vou fazer, como que eu tenho que fazer isso, eu tenho que apertar aqui, apertar ali, né? Tudo é o tempo de Deus, né? Deus foi preparando tudo certinho. As meninas vieram, eu continuei, tipo assim, a gente continuou tendo a nossa renda, a mesma coisa, e graças a Deus, com a providência de Deus, nunca faltou nada. E até às vezes, né? Às vezes até sobra um pouquinho ainda. Nós em 4 agora. Nós em 4 agora. Quando vocês entraram no processo, daí vocês já tinham falado para a família que vocês iriam. Que vocês ficaram aqueles 2 anos esperando, né? Isso, a gente não havia falado, né? Aí quando a gente iniciou todo o processo da documentação, aí eu falei para ele, não, vamos se abrir para a família, né? Porque ficar só o casal ali, até que vai, mas a gente não... É a dor, é o sofrimento, mas você quer compartilhar também esse desejo de você ser pai e mãe com a família, né? Porque, que nem eu falei, eu sou de uma família grande, eu tenho 10 irmãos, já tenho, né, um monte de sobrinho, então eu falei, meu Deus, só falta a gente das meninas, né? Eu falei, vamos compartilhar, né? Sim. Aí a gente mandou um áudio assim, porque, né, não dava para reunir todo mundo. E todo mundo assim ficou triste, mas também ficaram felizes porque a gente deu espaço para adoção. E todo mundo ficou, né, não, vai dar tudo certo, aquela empolgação. Eles também ficaram empolgados com a gente. Sempre estavam perguntando do processo. Cada mensagem que às vezes o advogado mandava, psicólogo, e eu já para minha família, já recebemos mais uma notícia aqui, né, a fila tá andando. E eles também ficavam naquela expectativa, sabe? Então é importante quem tá nesse processo também compartilhar com a família, porque ajuda. Ter essa rede de apoio é fundamental. Sim, é um apoio muito importante de toda a família. Mas tipo assim, uma coisa que eu me lembro até hoje, o primeiro final de semana de tudo, onde a gente, né, foi o primeiro contato, nossa, a gente nem dormiu de noite. Porque daí a preocupação, né? Você, tipo assim, você tem a criança ali na tua responsabilidade, aí elas já estavam as duas num quartinho ali delas, ali que elas têm, e daí você fica naquela, nossa, a primeira noite a gente nem dormiu. Depois, assim, ainda demorou um tempo ainda, né? Aí teve o segundo final de semana, o terceiro, aí foi indo, depois que você vai, digamos assim, tranquilo, acho que foi depois uns 3, 4 meses. Sim. E às vezes ainda ela se bate na cama de noite lá, você já acorda na madrugada e tá ali, né? Vai ser assim. E vai ser assim, vai. Né? Eu acho que sim. A gente também acha que vai ser assim. Mas foi bem legal, porque daí tinha o pessoal que vinha conhecer ela, sabe? Era bem... Os parentes que iam conhecer. Parentes, amigos. As primeiras visitas, né? Aí que nem minha família é muito grande, eu tenho 10 irmãos, aí eu queria, sabe, a gente queria marcar um dia para todo mundo conhecer elas ao mesmo tempo, a gente marcou, né? Sim, metade conseguiu ir, aí a outra metade não conseguiu. Mas foi bem legal. E elas, assim, sabe, era como se já conhecesse faz tempo. Elas nunca estranharam ninguém, dava benção pros tios, pras tias, dizia oi pras crianças, brincavam. Assim, é uma adaptação que não tem, assim, como... Não se explica. Então eu lembro, dia 30 de dezembro a gente parou no portão, a Eliane desceu para abrir o portão, enquanto eu tava ali esperando ali, eu virei para trás no carro e falei pra Esther. Falei assim, quando você quiser me chamar de pai ou mãe, e a tua mãe de mãe, você pode chamar, tá bom? Aí ela só chamava de tio. Aí eu falei assim, ela falou assim, tá bom.
mas eu vou chamar de tio. Falei, sem problema nenhum. E a gente entrou para casa. Aquela semana, elas ficaram a semana inteira com a gente. Depois, no outro final de semana, ela começou a chamar de pai e mãe. Aí foi ainda 1, 2 semanas assim que era pai e tio, mãe e tia, mas depois disso, só pai e mãe. Só pai e mãe. É uma coisa, nossa, é uma emoção que a gente não consegue segurar. Deixa lá, meu amor, deixa lá. Tem tudo. Mas a gente fala assim, né, a gente também tinha essa visão, né, de ser muito burocrático, mas na verdade realmente é necessário, sabe, esse tempo de aproximação, né, porque a gente se colocando no lugar das crianças, porque a gente fica assim, será que a gente vai se adaptar? Nós pensamos assim como casal, mas se a gente se colocar no lugar das crianças, também tem a adaptação dela com a gente, né, então a gente quando, né, começou esse processo, a gente viu que realmente é necessário ter esse tempo de 3 meses, das visitas, porque às vezes o pessoal que a gente conversa, nossa, é muito burocrático, demora demais, mas não é necessário ter. Faz parte do processo, mas é que é necessário realmente. Não, eu acho que é necessário porque faz parte, você está lidando com vidas, né, com crianças e tudo mais, faz parte do processo. E querendo ou não, apesar disso, como você falou no começo, não foi tão longa assim a espera, né? A partir do momento que vocês colocaram o nome para a lista, foi um período de 1 ano e... 1 ano e 3 meses. Então, ali tudo não foi tão longa assim também, né? Para vocês terem a graça de receber, serem chamados. O que muitos, às vezes, que a gente falava, vocês vão ficar muito tempo. Tem gente que às vezes fica 10 anos, 5 anos, 8 anos Tem gente na que não fila. entra no processo por causa disso. Por causa disso, mas só que na Exatamente. verdade a gente fala, né, a gente conversando, o que deixa o processo demorado, burocrático, vamos dizer assim, é a escolha do perfil da criança. Como a gente não colocou muita limitação, podemos dizer, porque a gente poderia colocar perfeitamente o jeito que a gente Poderia quer, montar, né? tem. Uma tem, criança poderia loirinha, montar. uma moreninha, a gente poderia escolher tudo. A idade, tudo. sexo, Você pode escolher tudo. Se tem, às vezes, problema de saúde, se não tem, se tem, né, se é tratamento, né? Para entrar na fila, a gente passa por todo esse processo. Fazemos consulta psicóloga. Até psiquiátrica, a gente precisa de um fazemos. laudo lá que faz parte do processo, a gente tem que ter. Passa por tudo isso, antes de ser aprovado, né, na fila. Então, daí, se tiver tudo ok, eles aprovam daí para dar continuidade. É questão né? de segurança da Sim, criança. é necessário porque necessário. às vezes o casal fica ali tão na ansiedade de querer ter o filho, que seja através da adoção, só que não tem a consciência de que muita coisa pode mudar, que nem a gente estava buscando já conhecer antes, né? Mas da mesma acontece forma muita que mudança. tem muita gente boa no mundo, também tem gente que Sim, é uma segurança maldade, para as duas partes também. Sim, né? para as duas partes, com certeza. Aham. E o que vocês têm a falar para os casais que não podem ter filhos, que estão à procura, que nunca pensaram nessa possibilidade, ou que já pensaram, mas falaram, acho que não vou por aí e tal. A gente tem muito isso. Pai e mãe não é aquele só que gera, né? É o que cria, que educa, que dá carinho, que dá amor. Porque hoje em dia, às vezes, a gente vê, né, muitos pais têm filhos, mas não dão carinho, amor, atenção. Então, biológico só ali no sangue, só para dizer, né, é meu mesmo, né? Então, acho que para esses que não podem ter filhos, o processo de adoção, na verdade, eu sempre falo, né, não é um segundo plano. É o plano de Deus. A gente sempre, desde o começo, se abandonou na vontade de Deus. Se Deus mandar para nós um biológico, louvado seja Deus, mas se não mandar também, a gente tem a nossa família e se às vezes aparecer mais crianças, que Deus mande, né? Se a gente for da vontade dele e quiser que a gente adote mais crianças, nós estamos abertos a gerar vida no coração ainda mais, né? Eu acho que quem está nesse processo de esperar, de realizar o sonho de ser pai e mãe, né? Quem não pode, procura o processo da adoção. A gente se realiza da mesma forma que fosse biológico. Talvez eu acho que até um pouquinho diferente aí. De escolha, acho que é de escolha e decisão, né? Sim. E vale muito a pena, porque assim, é um amor que é só experimentando pra aonde você a gente saber. vai, as pessoas falam, nossa, mas se a gente não contar que é adotadas, as pessoas, nossa, mas são bem parecidas com vocês, sabe? Eu acho que vai pegando, né? Exatamente. Então, eu acho que é a convivência que vai, né? Tem gente assim que não tem essa força de reagir, né, a uma situação. Tem gente que vai ficar naquela depressão, aquela decepção a vida toda, né? E então eu admiro muito a força e a fé de vocês de falar não, né? Vamos tentar entender o que Deus quer para nós. Né? Esse eu acho que é o primeiro passo, né? Depois que vocês entenderam isso, passaram esse período de decepção, mas com a fé, né? Com Deus
como base, vocês conseguiram ver o que Deus queria para vocês. Não vou falar que é a saída, né? Vou ver o projeto, o plano de Deus para a vida de vocês.